E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no Scoff Tech. Hoje vamos tratar de um assunto que é a dor de muitos que usam computadores constantemente. E esse pode ser o seu caso. O seu PC está lento, não consegue usá-lo com eficiência, não sabe o que fazer. Fica comigo até o final, pois nesse vídeo darei de forma limpa, rápida e eficiente o que você precisa para melhorar o desempenho do seu computador. Sem rodeios, vamos entender o que leva um computador a ficar lento. Quais são as causas disso? Existem 5 coisas básicas que podem fazer com que o seu computador fique lento. Primeiro, a existência de vírus no teu computador. Segundo, pouco espaço disponível no disco rígido. Terceiro, processamento de muitos programas simultaneamente. Quarto, hardware antigo ou insuficiente. Quinto, falta de atualização do sistema ou de driver. Mas tudo bem, pessoal. Nós já sabemos quais são as possíveis causas de um computador ficar lento. Entretanto, a parte mais importante que nós precisamos saber é como solucionar esses problemas, como reverter essas situações. Então, vamos a isso. O que fazer quando o computador está lento? No caso do computador estar lento por conta de vírus, é sempre bom usar um antivírus com um bom desempenho, que geralmente deve ser pago. Para quem usa Windows 10 ou Windows 11, ele pode usar o Windows Defender, que é um bom mecanismo de proteção. Para localizar o Windows Defender, nós precisamos usar o nosso botão de pesquisa e colocar a palavra vírus. Ao abrirmos nessa parte de Vírus Protection, ele nos abrirá essa tela. Ora, caso contrário, nós podemos usar a nossa parte de definições. Nas definições, nós vamos até a parte que vem Privacy Security. Então, aqui também entraremos na parte que vem Virus Protection. Então, nessa parte do Virus Protection, a coisa fundamental é garantirmos que todas as partes estejam colocadas como ativas, nesse caso não estejam no ON. Então, seja a proteção em tempo real, tudo deve estar no ON para garantirmos que o nosso computador esteja protegido a tempo inteiro. Depois de colocarmos isso a tempo inteiro, nós podemos regressar e podemos fazer um escaneamento rápido, se for do nosso agrado. Então, depois de escanear tudo, se tiver alguma anomalia ou algum vírus detectado, ele irá nos notificar e nós eliminaremos. É importante que todas as partes da produção do nosso Windows estejam bem configuradas e ativas. Agora, se for a insuficiência de espaço, no nosso disco rígido, geralmente o disco C, aquele no qual instalamos o nosso sistema, podemos simplesmente fazer uma limpeza de todos os arquivos cache. Para tal, nós vamos clicar em Windows R. Então, nós vamos escrever aí clean MGR, clicamos em OK. Depois de abrir o MGR, ele vai nos colocar a opção de escolher o disco. Escolhendo o disco, nós vamos mexer apenas nas partes que nós pretendemos fazer a limpeza. Neste caso, limpar arquivos cache, podemos até eliminar alguns dados do Recycle Bin. Depois disso, nós veremos que o nosso disco tem uma pequena libertação de espaço e isso pode ajudar o computador a ficar um pouco mais rápido. Mas e se o nosso computador estiver totalmente protegido? E se o nosso disco rígido tiver espaço suficiente para o processamento dos dados? Então podemos assim testar uma outra forma. Nesse caso podem ser aplicativos, podem ser aplicações que estão a funcionar simultaneamente com o nosso Windows. Nós precisamos desativar o funcionamento das aplicações que não nos são meramente importantes no momento. Para isso, nós podemos clicar em Ctrl Shift ESC para abrirmos logo de uma vez a parte que nos dará a lista de aplicações que estarão em funcionamento. Agora também podemos usar Ctrl Alt Delete, que nos dará a opção aqui e nós escolheremos a opção de Task Manager. Então, nessa opção de Task Manager, nós vamos desativando todas as aplicações que não forem úteis para nós.
E mesmo assim, e se tivermos poucas aplicações em funcionamento constante com o Windows, nesse caso em um processamento simultâneo com o Windows, mas mesmo assim o nosso computador ainda continua um pouco lento. Aí nós precisamos agora verificar se os componentes do nosso computador são antigos, se estão atualizados ou se talvez nós podemos aumentar a sua capacidade. Se o nosso computador, por exemplo, tiver uma quantidade baixa de RAM, aí tudo irá ser, o processamento de alguns aplicativos e do computador em si será complicado, porque será muitíssimo lento. A memória RAM não será capaz de processar com eficácia tudo aquilo que nós precisamos. Por exemplo, o nosso computador aqui tem um total de 12 gigabytes de RAM, já é uma quantidade de memória suficiente para ajudar no processamento de diversos aplicativos, até de forma simultânea. Então, nós podemos observar a memória RAM, podemos observar o nosso disco rígido, e é sempre melhor usar um SSD, se for possível usar um SSD, é sempre melhor que seja um SSD no lugar de um HD. O SSD é muito melhor em termos de desempenho em relação ao próprio HD, de tal forma que até no mercado o disco SSD está muito mais caro do que o HD. Depois de certificarmos que os nossos componentes estão em dia e tendo realizado todos os processos anteriores, só nos resta fazer apenas uma coisa: garantir que o nosso sistema e os drivers do nosso sistema estejam totalmente atualizados. Para isso, nós podemos gerar as definições do nosso computador. Logo de seguida, na última parte das nossas opções, teremos ali o Windows Update. Chegado aqui, nós precisamos que o nosso Windows nos coloque esta notificação aqui: You are up to date. Se nós quisermos fazer uma verificação manual das atualizações disponíveis, não é só nós clicarmos em Check for Updates. Depois disso, se todas as nossas atualizações, depois dele verificar se existe alguma atualização disponível lá vendo, ele vai colocar logo na nossa margem direita, nos dará a opção de atualizar para logo de seguida instalar o tal driver ou componente do nosso sistema. Então, desse jeito nós terminamos com todos os processos que nós podemos fazer, de modo que o nosso computador fique um pouco mais rápido. Depois de concluídos todos esses processos, o que nos resta fazer vai ser reiniciar o computador para garantirmos que tudo tenha ocorrido da forma como nós programamos. Depois de reiniciar o computador, certamente o mesmo estará mais rápido do que antes, e assim o desempenho do mesmo melhora. Mas se o seu computador ainda nos ficou lento, é sempre bom evitar que um dia o mesmo venha a ficar lento. Para tal, reinicie o computador de forma regular, evite instalar programas que nem precisa e também mantenha sempre o seu sistema e drivers já atualizados. Isso ajudará bastante a fazer com que o seu computador nunca fique lento. Se esse conteúdo foi útil para si, deixe o seu comentário. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum outro conteúdo. Lego!